Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Mais um domingo aqui fazendo uma live com vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 motivos para a gente cultivar orquídeas. São os 5 motivos que eu tenho, né? E eu quero compartilhar com você quais são os meus principais motivos aí para que eu cultive orquídeas e micro-orquídeas também, não é verdade? Bom pessoal, hoje eu estou um pouquinho atarefado, né? Eu tenho um compromisso aí daqui a pouco, então vou começar a live um pouco de uma forma diferente. Primeiro vou falar sobre o tema, né? E aí no final aí eu mostro as orquídeas e depois a gente já entra ali também com a questão de a gente responder algumas dúvidas, tá ok? Hoje eu tenho um cachorrinho ali que está atormentando um pouquinho, mas vamos ver se dá pra gente falar um pouquinho aí das orquídeas e daqui a pouco ele sossega, tá joia? Bom, pessoal, vamos lá, vamos direto no tema, né? Ver se eu só veja se o áudio tá bom aí, pessoal. Zé Luiz, bom dia Lene, bom dia Advar. Ô Advar, tudo bom meu amigo, como é que vai? Elânia, tudo bem Elânia, como é que você tá? Tudo bom? Vânia, tudo bem? Ivanor, um grande abraço. Aí Agostinho, um grande abraço Agostinho, tudo bom com você? Espero que o áudio aí esteja tudo certinho, espero que esteja tudo bem hoje, né? Hoje tá tranquilo, sem nenhum probleminha aí para nós, tá joia? Bom, vamos entrar direto no tema, né? Como eu falei, hoje estou um dia um pouquinho corrido aí, mas vamos lá, né? Vamos entrar dentro do tema já principal, né? Para a gente falar aí principalmente aí sobre as nossas os motivos, né, que levam a gente aí muitas vezes a cultivar orquídeas, né, e quais são os meus principais motivos, né? Os meus principais motivos, o primeiro que é logo de cara que a gente já sabe, são as flores, né? Então a gente sempre acaba tendo bastante incentivo aí pela questão das flores, da beleza das orquídeas, né? Não tem como a gente não se apaixonar, né, quando a gente vê uma planta dessa, né, como a gente comenta muito, né? Essa daqui é a Seidenfandenia mitrata, né? Então quando ela começa aí uma planta dessa forma, né, já começando a floração com uma cor aí fantástica, né, um branco, um labelo rosa, né? Quando a gente olha isso, a gente se apaixona, não tem como, né? Uma planta dessa daqui, ela tá, se eu não me engano, está com em torno de 10 hastes florais, né? Então uma planta adulta já muito grande. Então quando a gente vê essa floração, a gente se apaixona. Ou quando a gente se apaixona pela cor, né? Então quando a gente vê assim um ascocentro, né, esse ascocentro miniato, que é essa cor aqui fantástica, né, um laranja aí que a gente fica vidrado, né? Não tem como não se apaixonar e não chamar a atenção por isso. Ou quando a gente entra dentro das micro-orquídeas, né, que a gente vai olhar, né, uma planta aí como essa, né, uma Octomeria lichenicola, né, diminuta, né, uma planta aí diminuta aí, e ela tá cheia de florzinhas, né? Vocês vão ver aqui essas manchinhas mais claras, são todas flores, né? Então ela tá repleta de flores, né? E aí quando a gente que gosta de micro-orquídeas, né, se apaixona justamente por isso, né? Ou algumas plantas, né, que a gente começa a cultivar ali meio que de brincadeira, né? E ali de repente elas nos presenteiam também com uma floração. Como esse daqui é o Ascocentro anosmo, né? Então olha só, é uma plantinha pequena, vocês vejam o tamanho dessa planta, né, diminuta, mas olha, já com floração, já com 2 flores aí fantásticas, né? Então já mostrando para que veio, né? Então, quando a gente olha para essas flores, né, a gente acaba se apaixonando, né? Aqui tem uma lélia, né? Uma coloração amarela muito forte, né? As lélias sempre com aquelas cores vibrantes, né? Uma plantinha aí de pequeno porte, né? Mas olha só que floração, uma floração fantástica, né? E aí esse amarelo maravilhoso, né? Que se destaca em qualquer lugar. Essa daqui é uma Hofmannsegella Schmidt, né? Quem me ajudou a verificar realmente se era esse nome foi o Mauro Rossin, né? Ele me confirmou, né? Então essa daqui é Hofmannsegella Schmidt, né? Então é uma planta aí de pequeno porte e com uma coloração aí fantástica, né? Então
é um dos motivos, né, um dos primeiros motivos que chamam a atenção nossa das orquídeas, né, são as suas flores. O seu colorido, né, o conjunto, né, uma coisa muito bonita, e isso acaba sempre nos destacando, né, destacando as plantas e fazendo com que a gente se apaixone por essas orquídeas, né, pelas orquídeas e pelo cultivo, ou seja, das grandes, ou seja, das pequenas, né, como esse Bulbophyllum flaviflorum, né, a gente acaba sempre se apaixonando por elas, não tem como, né, você olha isso e você fica realmente apaixonado. Então esse para mim é um dos principais motivos, né, então o primeiro motivo que eu falo para vocês. O segundo motivo são as plantas. A própria planta, a própria parte vegetativa da planta, né, ela também chama a atenção da gente, né, e isso acaba sendo um destaque muito bacana dentro do nosso orquidário. Mostrar algumas plantas que assim, que me chamam muito pela questão da parte vegetativa, pela planta em si, né. Mostrar primeiro aqui, ó, esse daqui normalmente são as plantas terrestres, as orquídeas terrestres, né? E o grande destaque é justamente a parte vegetativa. Você veja essa forma de roseta que ela tem, né, da planta, né? E aí a haste floral aqui subindo. Eu ainda não tenho flores abertas, essa planta aqui eu estou aguardando realmente a floração dela para identificar, ainda não tenho certeza do que seja, mas provavelmente vai ser aí um ciclopógon, né? Então, mas vamos aguardar para ver o que que é. Mas é essa parte vegetativa em forma de roseta, né? Deixa eu pegar mais uma aqui para mostrar para vocês a parte vegetativa dela, que também é um grande destaque. Ó, uma outra aqui, né? Essa daqui da mesma forma, olha só, a parte que ela está, que o próprio vegetal em si, né, as folhas, né, com esse riscado, né, com essas manchas, né, quase lembrando uma variegata, né, e essa flor aqui em roseta subindo, essa haste floral. Olha, isso daqui deixa a gente apaixonado. Quando a gente entra em algumas outras plantas, né, que também são aí um grande destaque aí na parte vegetativa, eu tenho uma aqui que eu gosto dela bastante. Me apaixonei por essa planta, não pela floração dela. É uma flor muito bonita também, né? É uma flor diminuta, né? Mas muito bonita. Mas o que me apaixonei nessa planta foi a parte vegetativa, né? Então os bulbos dela, dá uma olhada aqui, ó. Eles parecem pequenos abacaxis, né? Então assim, para mim lembra um abacaxi, né? Então esse bulbo bem sulcado, bem marcado, ele acaba me lembrando um abacaxi. Então foi isso que eu acabei me apaixonando por essa planta, por essa parte vegetativa dela. Esse daqui é um Bulbophyllum máximo, inclusive ele está em floração, né? Então a haste floral dele, essa daqui é a haste floral, olha, ela é bem longa, né? E aqui vai abrindo as flores, ele já está com algumas flores abertas aqui, olha, é uma flor diminuta, muito pequenininha, olha, diminuta mesmo, né? Mas quando a gente joga ela no macro, ela é tão rica, tão bela de detalhes, que também a gente acaba se apaixonando pela flor também. Então essa daqui é uma das plantas que eu também sou apaixonado pela parte vegetativa, né? O Bulbophyllum máximo, né? Quando a gente vai falar ainda em parte vegetativa de plantas, a gente também às vezes se apaixona por plantas que não têm folhas, né? São só raízes, né? Como a gente tem aqui, olha, para mostrar para vocês, essa daqui é uma quiloquista que eu tenho já há algum tempo, né? E o crescimento dela foi muito fantástico, né? Então aí cheio de raízes, né? Então vocês vejam, né? Esse crescimento, esse emaranhado aqui de raízes, né? É o que me chama muito a atenção dessa planta, né? E principalmente aí o colorido da flor, ele é um colorido bem modesto. Ela é totalmente verde, né? Ela me veio como pariche, mas eu acredito que não seja pariche, porque ela tem a bráctea floral muito longa e ela tem um colorido verde, né? Ela não chega a ser um esmaecido amarelado como na pariche. Ela é 100% verde. E aí a parte interna ali do labelo, ele é amarelado, um amarelo bem clarinho. Então aí vocês vejam, essa é a parte vegetativa, mesmo sem folhas, né? Isso deixa a gente bem apaixonado. Ou por que não, ao contrário, só folhas, né? Como essa daqui, né? É o Stenoglottis longifolha, que eu já mostrei para vocês há alguns dias atrás, né? Então olha só como que ele está esse ano,
né? Não tem flor, não tem haste floral ainda, não subiu nada, mas olha a parte vegetativa dele. E as folhas são cheias de pintinhas vermelhas, né? Então deixa a gente muito mais apaixonado. Quando a gente olha aqui essas pintinhas, essas pequenas manchinhas, são pintinhas vermelhas, né? E isso também acaba sendo bem bacana dentro desse vegetal, dentro dessa planta, e é o que me chama muita atenção, né? Então eu gosto não só das flores, mas também da parte vegetativa das plantas, e isso me chama muita atenção e eu fico apaixonado por elas, né? E esperando aí depois, é lógico que a flor ela vem como um complemento, né? Mas a parte vegetativa também gosto muito de ver ela crescer, de ver ela se desenvolver, né? Esse daqui, olha, é um Quissis limingue, que está florescendo agora, né? Ele até lembra um pouco um catacetum, né? Mas é o Quissis, né? E esse daqui é o limingue, né? Então está começando aí a abrir as flores, elas não estão totalmente abertas ainda, ela lembra ainda uma flor de cera, né? Eu postei esses dias atrás uma que é toda amarela, né? Uma áurea, e essa daqui é a tipo, né? A forma tipo, olha só, que linda. Mas olha só a parte vegetativa dessa planta, como que ela está. Isso é fantástico, né? Olha o crescimento dela, né? Então isso a gente olha, fica apaixonado. E a flor, né? Ela só vem coroar esse nosso cultivo aí dessa parte vegetativa da planta, né? Bom, esses são os dois primeiros, né? Então as flores e as plantas, né? Que a gente fica apaixonado por ela. Mas o terceiro motivo foi um até que com a minha esposa, né, quando a gente morava em apartamento, né, a gente olhando a casa, o que a gente vai decorar, o que a gente vai fazer na casa. E aí eu brincando com ela, falei assim, olha, falta a gente trazer um pouco mais de vida, um pouco mais de verde, um pouco mais de natureza para dentro de casa. E ali a gente começou a trazer algumas plantas, né? E entre elas as orquídeas, né? Então trazer um pouco dessa natureza para dentro de casa, né? A gente ter um pouco de verde, ter um pouco de planta, né? Ter algumas plantas maravilhosas hoje, né? Com as micro-orquídeas e orquídeas de pequeno porte, a gente já consegue ter isso dentro de casa, né? Trazer um pouco dessa natureza e algumas espécies, né? Como aí as Phalaenopsis, né? As Phalaenopsis, principalmente aqui em São Paulo, essa daqui é a Joy Sprint Canary, né? As Phalaenopsis são plantas que não precisam de uma luminosidade tão grande, né? Elas já gostam mais de uma luz difusa, né? Uma luz mais filtrada, então é muito bacana, a gente consegue cultivar essas plantas também com relativo sucesso, né? Dentro de casa ou em um apartamento, né? Então isso também a gente consegue fazer aqui em São Paulo. E aí foi onde que eu comecei a cultivar orquídeas, que eu morava em apartamento, hoje eu moro numa casa, mas eu morava em apartamento. E ali foi onde que eu comecei a minha brincadeira com orquídeas, né? Começando a trazer um pouco dessa natureza, a gente tem um pouco de verde, né, dentro de casa, tem um pouco desses coloridos das flores das orquídeas, né? Então, hoje em pequenos espaços, nós conseguimos acomodar as nossas orquídeas dentro de casa. Tenho vários amigos hoje que com micro-orquídeas, né, com a opção das micro-orquídeas, a gente já consegue montar uma coleção muito bacana, em espaços pequenos, espaços de 1 metro, de 1,5 metro, em alguns painéis, né? Então a gente consegue hoje ter uma pequena coleção e trazer um pouco dessa natureza. Mesmo que não seja uma orquídea, mas traga um pouco da natureza para dentro da tua casa, um pouco aí de verde ou um pouco de colorido para dentro da tua casa. Isso vai te fazer muito bem, né? Como faz comigo. Eu acho que também esse daqui é um dos motivos aí muito importantes para que a gente possa trazer, né, para que a gente possa cultivar as orquídeas, porque orquídeas são plantas aí, como eu posso dizer, rústicas, né? São plantas aí que aguentam aí, toleram aí essa adaptação, né, dentro de casa ou essa adaptação para um cultivo no apartamento. Mais importante, escolha bem as espécies, escolha espécies que não exijam muita luminosidade, né? Que aí vai ficar muito mais fácil para você cuidá-las dentro da tua casa, dentro do teu apartamento, né? Ou num pequeno espaço que você tenha, num cantinho aí da tua casa, tá joia? Então, esse é um terceiro motivo, né? Trazer um pouco da natureza, trazer um pouco desse colorido, trazer um pouco de planta para dentro da nossa casa, né? Bom, deixa eu só acomodá-la aqui. Um quarto motivo,
né? O quarto motivo aí que eu vejo como também importante aí para o cultivo de orquídeas e de micro-orquídeas. O quarto motivo é uma terapia, né? É uma terapia aí para que a gente possa aí tirar um pouco desse estresse do dia a dia, né? Então hoje a gente, assim, esse mundo nosso está muito agitado, né? O nosso ritmo de vida é muito agitado. Para a gente, principalmente que mora dentro dos grandes centros, nas grandes cidades, esse ritmo, né, nosso, desenfreado aqui dentro de São Paulo, dentro de uma cidade grande como Rio, Belo Horizonte, ou várias outras espalhadas aí em São Paulo, o trânsito, toda essa a rotina diária que a gente tem, isso nos absorve muito. Até eu comento muito com vocês, alguns já ouviram essa história. Eu com 18 anos tinha problema de pressão alta, né? Então ali eu tinha muito problema com isso. E ali eu fui ter um hobby, né? Comecei com peixes ali para poder tirar aquele meu estresse do meu dia a dia, né? Depois aí passei para as orquídeas e hoje aqui voltei depois novamente a cultivar orquídeas e estou aqui com as micro-orquídeas. E isso me ajudou muito. Me ajudou muito como uma terapia. Né, para vocês terem uma ideia, como eu falei para vocês, com 18 anos eu tinha problema de pressão alta. Hoje eu tenho 53 anos e saudável, sem nenhum medicamento, sem nada, mas tenho certeza que as orquídeas me ajudaram muito. Porque ali você consegue ocupar o teu tempo, você consegue ter um pouco mais de paciência, você consegue entender um pouco a orquídea, respeitar o tempo dela, ser mais paciente, ser cuidadoso, dedicar um pouco mais de atenção para ela. E com esse nosso dia a dia agitado, a gente acaba se desligando um pouco dessa nossa rotina diária e acaba se dedicando mais ao cultivo das plantas, né? A observação das plantas, a respirar um pouquinho mais, a poder ali a gente ter o tempo ali, respeitar o tempo de desenvolvimento da planta, e isso nos ajuda, né? Nos ajuda a relaxar e nos ajudam aí a ter uma rotina, né? Ou, vamos dizer assim, descarregar um pouco dessa adrenalina da nossa rotina diária, da nossa correria diária. E principalmente agora, né, nessa época de pandemia também, foi também uma grande coisa, né, uma grande valia para muitas pessoas, conheço muitas pessoas que as orquídeas, né, ajudaram bastante, né, nesse dia a dia, em ocupar o tempo, em ter ali uma rotina de cuidados, né, com as orquídeas, onde que a gente conseguiu aí fazer com que o nosso dia se tornasse, né, ou essa pressão, né, da doença, da pandemia, de tudo isso, do risco, né, que nós estávamos correndo, a gente fazer com que isso se tornasse menos pesado, né? E ali a gente conseguisse absorver isso de uma forma mais tranquila e ali a gente conseguisse retomar a nossa rotina, retomar o nosso dia, ocupar a nossa vida, o nosso dia a dia e tirar essa carga de estresse, né? Que de uma série de fatores que levam a isso. E as orquídeas, para mim, foi fantástico. E continua sendo, e eu acredito que para muitos de vocês aí também isso foi fantástico, né? Depois, aí, se quiser, conte aí pra gente, né? Coloque ali no nosso Facebook, né? No Instagram, o que aconteceu, como as orquídeas te ajudaram nessa época de pandemia, né? O que elas fizeram por ti, né? O que te ajudaram, né? Nesse dia a dia, nessa nossa correria, nessa nossa rotina diária, né? Porque para mim foi fantástico. Né? Então, você chegar em casa, aí você vem com aquele estresse no pico, né? Pela nossa rotina, eu sou um gerente comercial, então muitas vezes, muitas atribulações, clientes, produto, falta de produto, aumento de preço, ali vai. E chega em casa aqui, você desliga um pouquinho, né, do teu escritório, da tua rotina, do trânsito, e aí começa a olhar uma orquídea, começa a ver uma flor, né, uma planta florida, né, e aí aquela planta que você estava esperando há muito tempo ela florescer, né, deixa eu só pegar uma aqui para vocês, essa planta aqui, ó, essa planta aqui foi uma planta que eu peguei da minha mãe, né? Ela estava com uma touceira muito grande, né? Depois acabou morrendo essa planta, né? Não lembro qual foi o motivo, mas eu tirei um pedacinho, né? Tirei um pedacinho e trouxe para minha casa e plantei aqui.
E deixei essa planta aqui comigo, ela já deve ter uns 3 anos, né? Já tinha florescido ano passado e esse ano floresceu novamente. São poucas flores porque a planta é pequena realmente, né? Mas esse dendróbio é um dendróbio lodigesse, né? Um dendróbio bem comum aí dentro das coleções, mas é uma planta que eu tenho bastante carinho porque eu peguei um pedacinho da planta que tinha na casa da minha mãe, né? E ela está aqui viva, né? Da minha mãe, infelizmente veio a falecer a planta, veio morrer a planta, né? Mas a minha mãe está viva ainda, tá? Mas a planta veio a florescer, inclusive ontem foi o aniversário dela, 16 de outubro. E tá aqui, tá viva, né? Mantém um pedacinho da planta aqui e isso daqui é fantástico, né? Porque a gente chega, aguarda a plantinha crescer, ela se desenvolve, vai acompanhando, tira esse estresse e quando a plantinha floresce é uma emoção que a gente sente, né? Então isso é uma terapia fantástica aí para o nosso dia a dia. Ter um hobby, né? Ter algo que a gente possa ali descarregar e se concentrar um pouco no dia a dia, né? Tirando essa nossa rotina atribulada do nosso dia a dia, né? Então acredito muito que isso, para mim, foi uma terapia, né? E isso é fantástico, eu tenho certeza que você tem a sua história também com as orquídeas, como que elas te ajudaram aí nessa época. Tomar um golinho de café, até comentar que essa xícara aqui, olha, foi um presente da amiga Leônia, né? Ela teve sábado passado aqui em casa e ela deu-me de presente essa xícara aqui, a Leônia. E hoje eu estou tomando um cafezinho com ela, viu, Leônia? Foi terça, na verdade. Minha esposa me corrigindo, não foi sábado, foi terça-feira do feriado. Desculpa, Leônia, foi terça-feira do feriado, é isso mesmo. Obrigado. Bom, e agora? Para mim, né, a gente já falou sobre 4 motivos, né? Primeiro, as flores, depois as plantas, né? Trazer um pouco da natureza para dentro de casa. E o quarto aí é uma terapia para o dia a dia, né? Para a gente passar aí por esses momentos de atribulações. Agora, o 5º motivo, né? Eu acredito que esse é, para mim, um dos principais, né? Porque assim, o que acontece? As orquídeas também ela tem um poder muito forte, né? Para que a gente possa aí, cultivar também amigos, né? Cultivar amizades, né? E muitas vezes nas associações, né, que a gente tem ainda, né, mas ainda não voltaram aí às reuniões, né? Qual é um dos principais motivos? É realmente essa amizade, né? Esse relacionamento que a gente acaba tendo, né? Só um minutinho que o cachorrinho deu uma... Mas vamos lá. É justamente essa questão, as amizades, né? O relacionamento que a gente acaba tendo com outras pessoas, né? Com as orquídeas, né? Com o cultivo das orquídeas, né? E uma das coisas principais que eu vejo que é importante dentro desse mundo da orquidofilia, né? É a amizade, mas sem aquela competição, né? É realmente da gente ter um relacionamento, que é isso que eu faço aqui, mesmo distante de vocês, né? A gente consegue fazer um relacionamento, ou ter um relacionamento no nosso dia a dia e construir uma amizade, né? Que é o que a gente tem feito aqui nesse decorrer desse tempo aqui através de vídeo, manter essa amizade e não aquela questão de uma competição, eu tenho a flor mais bonita, eu tenho a planta mais bonita, eu sei disso, não, é a gente poder compartilhar esse conhecimento, né? A gente poder mostrar o nosso dia a dia, como é o cultivo de orquídeas, ensinar as outras pessoas, passar esse conhecimento adiante, porque ele só tem valor quando a gente passa o conhecimento adiante. Se a gente guarda esse conhecimento só para a gente, não vale para nada, né? Ele acaba morrendo junto com a gente, né? Então o que é importante? Que a gente possa passar, possa compartilhar, e isso a gente consegue fazer com as orquídeas, porque a gente acaba se reunindo com os amigos, trocando essas experiências, né? Trocando até plantas, né? Fazendo com que a nossa coleção vá aumentando, porque a minha coleção de micro-orquídeas, né? Como eu falo para vocês, hoje eu devo ter aí, pelo menos da última vez eu tinha mais de 1000 espécies.
Com certeza, em torno de 70% disso veio aí do relacionamento com os amigos. Então, consegui aumentar muito meu plantel. Mas o que é mais importante? Com isso, eu consegui também ter muitas amizades, né? Conhecer muitas pessoas maravilhosas que passaram aí na nossa vida, né? E, de repente, algumas até foram embora, mas deixaram aqui as orquídeas, né? E a gente continua cultivando essas orquídeas como sendo aí a nossa amizade com os nossos amigos, né? Então, esse relacionamento também, essa amizade que a gente consegue fazer, esse círculo de amigos, né? Então, a gente cria não só uma coleção de orquídeas fantásticas, né? Como a gente tem, como você também tem na sua casa, mas a gente também consegue ter aí uma coleção de amigos, né? Uma coleção de pessoas que querem aí fazer com que a orquidofilia fique conhecida cada vez mais, né? Que a gente possa falar sobre orquídeas com várias pessoas, que a gente possa aí estar sempre aí no dia a dia ajudando pessoas com orquídeas. O Jefferson, né, um dos amigos aí nosso aí do dia a dia, uma dessas amizades que a gente acabou fazendo, também com um projeto maravilhoso aí que ele está fazendo aí, no qual ele vai tá montando um orquidário na casa dele, onde que ele vai adquirir aí seedlings, né, pequenas orquídeas, e vai cultivar essas orquídeas para que elas se tornem adultas, floresçam, e depois ele vai comercializar ou pedir ali uma ajuda, né, para que as pessoas possam adquirir essas plantas, e essa verba que ele conseguir com isso vai ajudar pessoas carentes, né? Então vocês vejam, a orquídea ela também pode ser inserida dentro de projetos sociais, né, da gente poder ajudar as pessoas, né? Então vocês vejam, isso é fantástico, né? Então as orquídeas são fantásticas, né? Elas podem ajudar aí a todos, né? Com amizade, com conhecimento, sem competição, a gente poder criar esse círculo saudável, né, de amigos, né, e trazer esses amigos para dentro de casa. De que forma, né? Com as orquídeas. Então, eles sempre estão presentes na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né, com as orquídeas que nós trazemos, ou que nós ganhamos, ou que nós trocamos, mas que estão aqui conosco, e a gente sempre cuida com bastante carinho, né? A gente até se emociona um pouco aí quando a gente fala aí de amigos, né? Mas é assim mesmo, né? Amigos, porque tem alguns que já foram, mas as orquídeas ficaram, e a gente sempre se lembra deles quando a gente olha aqui para as nossas orquídeas. Mas é isso, gente. Então, assim, orquídea, ela é fantástica. Para mim, são esses os 5 principais motivos, né? Primeiro, as plantas, né? Que nem a gente fala, né? As plantas, as flores, né? Depois as plantas, depois aí a gente trazer um pouco de natureza, um pouco da natureza do verde, né, da beleza das flores para dentro de casa. O quarto motivo aí é a gente ter uma terapia para o nosso dia a dia, para tirar esse estresse do nosso dia a dia, né, e fazer aí com que a gente se sintonize aí com a natureza. E o quinto aí é cultivar amigos, cultivar amizades, cultivar relacionamento e também compartilhar conhecimento, né? Então isso também é fantástico aí. Não só essa questão de, muitas vezes, aquela coisa pequena, né? Da gente ficar naquela competição. Eu tenho a flor mais bonita, eu tenho a flor mais isso, eu sei daquilo, você não sabe, eu conheço. Não, gente, a orquídea, ela está aqui para justamente a gente poder se conhecer, se relacionar e compartilhar esse conhecimento para que todos nós possamos ter aí cada vez mais orquídeas mais bonitas e ter cada vez amizades mais bonitas e florescendo aí dentro da nossa casa. Tá joia, meu pessoal? Então, eu acho que a gente já pode já direto para algumas perguntas. Será que tem alguma coisa? Se não tiver, vamos mostrar algumas orquídeas ainda para a gente poder finalizar aqui depois o nosso dia a dia. Pode, porque aqui está chuviscando um pouquinho, né? Então, e a minha esposa já está preparada para sair. Bom, aqui, gente, esse daqui é um Ascocentro miniatum, né? Então mostrar aqui para vocês, está em plena floração. Na verdade eu tenho essa daqui, tem uma outra planta aqui e tem uma outra lá atrás também. Olha só que planta fantástica, né? O Ascocentro, o que é legal, ele começa a florescer, ele fica um amarelo bem clarinho, mas depois quando a flor amadurece ele fica um laranja muito vivo, né? Uma planta bem bacana, né? Então esse daqui é o Ascocentro miniatum. Deixa eu mostrar alguma outra planta. Essa daqui é bem bacana, né? Começou a abrir já, né? Então essa daqui é a Quiloquista lunífera, né? Olha só,
ela já tem um colorido mais marrom, né, avermelhado, né? Então essa daqui é a Quiloquista lunífera, né? Uma planta aí também fantástica, né? A haste floral dela maravilhosa. Deixa eu colocar ela aqui. Opa, só acomodá-la. Deixa eu ver. A laranja que está atrás de você, o pessoal está pedindo para mostrar. Ah, essa daqui? Então vamos lá. Esse daqui é o Dendrobium unicum, né? Então olha só. Esse daqui é fantástico também, né? Essas plantas eu tinha algumas à venda, coloquei no site, no mesmo dia já terminou todas, né? E agora só ficou, aí eu fiquei só com a minha planta mesmo. Essa daqui infelizmente só tenho essa. Mas esse daqui é o Dendrobium único, a gente já tentou reproduzir ele. Vamos ver se daqui a algum tempo a gente já consegue ter algumas plantas de sementeira aí para vocês também. Bom, Tá apertando. então vamos lá, vamos só pra gente... Aí já coloca que a gente não vai ler todas as perguntas, porque não vai dar. é. Vai chover. Hoje já está começando a chover aqui, né? Infelizmente já começou, aí já está quase molhando aqui. Vamos responder só algumas perguntas. Peço a vocês, se a sua pergunta não foi respondida, me mande ela pelo direct, tá? No Instagram e no Facebook me mandem pelo Messenger, que fica muito mais fácil de eu responder para você, achar a tua pergunta e responder para você, tá joia? Ou se preferir, pode me mandar também pelo WhatsApp, 11 9 9187 8965. Tá ok? Vamos responder algumas. Infelizmente já está começando a chover, eu vou ter que encerrar já já, tá bom? A Elânia pergunta, eu vou por ordem aqui, tá? Ela diz que a Seidenfadenia dela está na madeira com bastante umidade e mesmo assim ela não floresce. Como que é o nome dela? Elânia. Deixa eu só ver aqui, tá tentando reconectar. Eu acho que é o Instagram. Facebook, né? Deixa eu só ver aqui como é que ele tá. Ah, tá. Eu coloquei no Wi-Fi certo. Deixa eu ver aqui. Ele mudou. Deixa eu ver só se ele voltou aqui. Desliga o Wi-Fi. Então só um pouquinho. Voltou. Então a Elânia perguntou sobre a Seidenfadenia mitrata, né? Que ela está na madeira, está com bastante umidade e ela não cultiva. Elânia, normalmente a Seidenfadenia, ela gosta de um pouco mais de luz, tá? Então veja só essa questão de luz, como é que tá, e a questão de adubação. Tá? Essas plantas elas precisam de uma rotina de adubação, principalmente essas que estão na madeira, né? E quando a gente traz para o orquidário, ela precisa ter aí uma rotina de adubação, tá? Então veja só a rotina de adubação que você está utilizando e a questão da luminosidade, ela precisa de um pouco mais de luminosidade. Se ela não tiver luminosidade, ela também não floresce. Então esse pode ser esses dois motivos podem ser que a sua planta não está desenvolvendo. Agora observe uma outra coisa, como é que está o desenvolvimento de raiz da tua planta, tá? Porque se ela não tem raízes, né, bem desenvolvidas, ela não floresce, tá? Então veja como é que está o enraizamento dela. Então aí, estando legal o enraizamento, verifique a adubação e a luminosidade, tá joia? E aí eu acredito, porque aqui começou agora a floração, às vezes ela atrasa um pouquinho a floração também. Então observe isso também. Tá joia? Um grande abraço e sucesso aí para você. A Marília no Facebook fez uma pergunta parecida, porém ela detalhou um pouco mais, mas eu acredito que você já tenha respondido. Ah, então Marília. Então espero que também aí te ajude aí, Marília, ao sucesso aí no cultivo da Seidenfadenia, tá bom? Espera só um pouquinho. Segundinho. Então enquanto ela vai... Deixa eu mostrar mais uma planta aqui, ó. Esse daqui é o Bulbophyllum facetum, né? Olha só que magnífico ele. Agora isso tem uma curiosidade desse Bulbophyllum facetum. Ele é uma planta muito grande, né? Vocês podem ver, é uma planta enorme, né? Uma flor enorme. Só que ela vai abrindo na parte da manhã, fica aí a parte do dia aberta, né? E chega à noite, ela fecha. Muito curioso isso. À noite ela fecha e abre novamente na parte da manhã. Muito curioso nesse Bulbophyllum facetum. Essa forma aí que ela tem. O Thiago Vieira pergunta, esse Ascocentrum lineatum você cultiva sem substrato?
Tiago. Ô, Tiago, tudo bom? Tiago Vieira, tudo bem? Como é que você tá? Tiago, sim, cultivo sem substrato, somente na cestinha, tá? Local bem iluminado, né? Ele precisa de boa iluminação, senão ele também não floresce, tá? Os ascocentros, de uma forma geral, né? A maioria desses ascocentros, eles precisam de um pouco mais de luz. Se ele não tiver luz, ele não floresce, tá? Agora, é só cestinha, sem substrato. Aí tem que ter muito cuidado com a adubação também, tá joia? Mas é dessa forma que eu cultivo aqui todos os ascocentros, tanto esse, o miniatum, quanto o púcilo, quanto o cristensoniano e o ampuláceo também. Todos eles cultivados da mesma forma, sempre na cestinha, tá ok? Um abraço para você, Tiago. A Maria Ângela diz que está muito feliz com a chegada das meninas dela. Ah, Maria Ângela, um grande abraço, que bom, né? Até conversei contigo hoje de manhã, né? Mandei uma mensagem para você hoje de manhã, fico muito feliz que você tenha recebido, né? E que você esteja muito feliz com as plantas que chegaram aí para você. Um grande abraço aí, sucesso no cultivo. Ela também pergunta qual o preço da Ercocêntrico. Pede depois para ela escrever que fica mais fácil. Maria Ângela. Tá, Maria Ângela, depois me manda escrito, porque eu não consegui identificar, me manda um print da foto que fica mais fácil de identificar para você, tá bom? Provavelmente deve ser o ascocentro. Se for esse daqui, depois a minha esposa manda ali na mensagem para você o preço pelo direct, tá joia? Se for esse daqui, o ascocentro, tá bom? Peraí, ó. A Carol Planina perguntou aqui o seguinte, sobre a Hoffmann Seguela, se você deixa ela sol pleno. Peraí, ai meu Deus, o Instagram fica dançando aqui. Ela pergunta se você deixa ela sol pleno. Peraí, vai chegar, calma. A minha está e também na brita. Tá feinha, tadinha, dá brotação, mas nada de flor. Como que é o nome dela? A Carol Talina. Ou Carol Talina. O que acontece, Carol Talina? Eu cultivo aqui na brita, porém a forma que eu cultivo é na semi-hidroponia, né? Ou o que é? É o vaso de plástico, né? Esses vasos de refeição de 500 gramas, né? Então ele é um pouco mais alto. É parecendo um potinho de margarina, mas só que ele é um pouquinho mais alto. E eu faço furos aqui deixando 1 centímetro de altura, olha. Aqui o furo, né? Então fica um reservatório de água aqui embaixo. Eu uso aquela brita pequenininha, que é a brita de chapisco, tá? Uma bem pequenininha. Coloco dessa forma, a adubação que eu coloco um pouco de bocache no fundo, né? Quando eu planto a planta, e depois eu coloco um pouquinho no final, no fundo do vaso, e a cada 3 meses faço a reposição do bocache. E a adubação normal que eu faço de micro-orquídeas. Ela está a sol pleno, só que o sol que as plantas, as minhas Hoffmann Seguelas pegam, é só o sol da parte da manhã, tá ok? Da parte da tarde elas não tomam sol. E aqui a floração é essa. Talvez veja aí como é que está o enraizamento da tua orquídea, tá? Porque, como a gente sempre comenta, sem raiz não tem desenvolvimento bacana da planta e não tem floração. Não adianta. Então veja como é que está o desenvolvimento de raiz da tua planta, que de repente pode estar acontecendo isso. Ela não, aparentemente ela está soltando broto, mas a raiz ela não consegue se desenvolver. E aí ela não tem força para soltar a floração. Ela prefere economizar energia para ficar soltando broto, mas não solta flores. Ou o que está acontecendo também? Não é época de floração da tua planta. Tá? Porque tem isso também. As Hoffmann Seguelas, quando você planta, elas normalmente passam de 1 ano, às vezes até 2 anos sem florescer, porque ela está se adaptando ao seu cultivo. E aí depois ela começa a florescer anualmente. Mas ela tem esse tempo, né, de adaptação ao teu cultivo. Tá? Então é normal. Às vezes Hoffmann Seguela demora às vezes 3 anos para dar a sua primeira floração, tá? Então veja como é que está a planta, está desenvolvendo bem, tem brotação, tem flores, tem raízes, então legal. 1 hora a floração vem, quando ela estiver adulta a floração vem, tá joia? Tem que ler mais, né? Ó, tem várias pessoas aqui que comentaram, né, que o cultivo melhorou a vida das pessoas e tal, né? Sim. A Zeli Manente fala, eu tenho depressão. Com as orquídeas estou me sentindo bem mais calma.
Mexer com as plantas me faz bem. A Zeni, é isso mesmo, Zeni. Zeni? Zeni. A Zeni, é isso mesmo, né? As plantas têm têm essa particularidade, né? Elas conseguem fazer com que a gente se acalme um pouco mais, que a gente aí consiga aí levar, né, encarar melhor aí o nosso dia a dia, a nossa vida e ajudar a gente bastante, né? E tenho certeza que isso para mim foi bom, para você também e para muitas pessoas aí que estão conosco aí, tenho certeza disso, né? Isso aí. E a Helena Ishida, ela diz o seguinte, peraí, só um segundinho. A Helena, amiga Helena. A Helena Ishida diz, bom dia, tinha uma vida bem corrida entre plantões por muitos anos. Hoje moro no sítio, onde tenho algumas orquídeas. Para mim ajudou bastante para ocupar o tempo. É verdade, Helena. Então, assim, elas acabam, né, complementando, né, a nossa vida, complementando o nosso dia a dia, e isso é fantástico, né, porque aí a gente também desacelera, né, a gente tira essa velocidade que a gente tem no nosso dia a dia e começa a entrar um pouco mais na velocidade das plantas, né, e a gente ali vai fazendo com que o nosso dia a dia seja mais tranquilo, né, e com isso também a gente aprenda a respirar, a cuidar um pouco da natureza, a ter esse contato com a natureza, essa troca de energia e favorece bastante aí o nosso dia a dia. Ó, tem uma pergunta, eu não estou encontrando mais quem mandou, mas ele pergunta se pode usar o seu adubo em bromélias. Quem? Também, tá. Eu não encontrei quem foi o que mandou uma pergunta para nós, né? Mas ele perguntou se eu poderia utilizar o micro-Orchids Fert, né? Em bromélias, tá? Eu não cultivo bromélias, eu tenho só algumas bromélias. Eu acho que eu devo ter umas 5 ou 6 bromélias ali que acabou ficando aqui em casa, né, no meu dia a dia. Então, só que eu rego elas junto com as orquídeas, né? Então elas ficam ali no cantinho. E olha, se desenvolveram muito bem, tá? Estão se desenvolvendo muito bem, crescendo muito bem. Então eu acredito que também você vai poder utilizar sem problema nenhum, porque eu utilizo nessas 5 que eu tenho aqui em casa e todos os anos elas me presenteiam com floração e estão com um desenvolvimento fantástico, tá? Então acredito que você possa usar também e vai ser muito bacana. Bom, pessoal, vou ter que encerrar. A chuva engrossou, né? Tá começando aí uma garoa mais grossa e eu vou ter que encerrar. Bom, um grande abraço para vocês. Quem tiver que me mandar alguma mensagem, mande aí no WhatsApp, né? 11 991 87 8965. No Instagram, mande pelo direct, fica mais fácil de eu achar. E no Facebook, me mande no Message, que também fica mais fácil, tá ok? Convido você também a visitar o meu site, né? www.orquidariorobertomartins.com.br. Um grande abraço para vocês e um ótimo domingo.